Nós já aprendemos métodos de interpretação escatológicos, o alegórico e o literal. Se você perdeu a aula, ela está aí no meu playlist. É só ir na caixinha aí. Escatologia, você vai encontrar a aula. Bem, escatologia individual. Eu vou expandir para você aí na tela, para você acompanhar a leitura. Escatologia individual. O termo escatologia não está ligado apenas à humanidade de modo geral, mas ao destino final do homem, ou seja, seu estado eterno e intermediário. Podemos chamar esse tratado sobre os fins últimos do homem de escatologia individual, analisando à luz das Escrituras e respondendo a alguns posicionamentos errôneos. Viu que importante? Então nós vamos dividir agora a escatologia geral, que trata da humanidade como um todo, e a escatologia individual, que é o tópico de hoje. Então, primeiro, alguns falsos conceitos sobre o estado dos mortos. Lembrando que a palavra morte, ela pode ser traduzida de 3 formas. Então, morte espiritual. Por exemplo, João, quando escreve na sua primeira carta, no capítulo 5 e no verso 19, ele diz assim: o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está preso nos laços do diabo, o mundo está morto espiritualmente. Então, morte espiritual. Antes da conversão, a pessoa está morta espiritualmente. Segunda morte, morte física. Com certeza você já viu uma pessoa morta. Você vai no velório, a pessoa está lá, não tem mais vida, só está ali o corpo da pessoa. A pessoa foi para outro lugar. E a morte eterna quer viver eternamente distante de Deus. Então, morte espiritual, com certeza você conhece pessoas que estão mortas espiritualmente falando. Morte física, com certeza aí independe de ser cristão ou não, tem a questão da morte física e a morte eterna, que é ficar eternamente diante de Deus. Este período da morte física, quando a pessoa deixa o corpo, até a volta de Jesus, até o arrebatamento. Lembrando que esse arrebatamento, nós vamos aprender aqui também escatologia, que trata da igreja. Não é arrebatamento, não tem a ver com toda a humanidade, não. É só com a igreja. O julgamento final, onde todos irão ressuscitar, é um outro assunto que nós também vamos tratar nessa matéria. Mas este período, que é da saída do corpo até ou a volta de Jesus, ou até o juízo final, nós chamamos na escatologia de período intermediário. Olha que interessante, período intermediário. Então, existem alguns ensinos que são contrários à palavra de Deus, que não têm base bíblica e são ensinados. Por exemplo, um ensino adotado pelos adventistas do 7º dia. Eles ensinam, e as testemunhas de Jeová também, a doutrina do sono da alma. E que doutrina é esta? É a doutrina que a pessoa, quando deixa o corpo, quando morre, ela fica inconsciente até o dia da ressurreição. Fica inconsciente, fica dormindo, chamado sono da alma. Esta doutrina não é bíblica. Nós vamos aprender que essa doutrina não é bíblica. Já ensinei na matéria de teologia sistemática, já ensinei na matéria de apologética esse assunto, e agora ele está aqui de novo. Então, este período intermediário, quando a pessoa deixa o corpo, ela fica consciente
Nós já temos esse material, mas vamos rever de novo. Uma outra doutrina que também não é bíblica é a doutrina do purgatório, ensinada pela Igreja Católica, que ao deixar o corpo, a pessoa passa por um estágio de, entre aspas, um mini tormento, vamos dizer assim, um estado ainda, para que a pessoa seja purificada. O purgatório é essa daí. A pessoa não vai para o paraíso, segundo o catolicismo, quando deixa o corpo, vai para o purgatório, para aí um processo aí de purificação antes de ir para o paraíso. Só que essa doutrina também não tem respaldo bíblico. Uma terceira doutrina, esta já é defendida pelos espíritas, principalmente os kardecistas, é a doutrina da reencarnação. A pessoa, ao deixar o corpo, nasce, aquela alma migra para o corpo de uma criança que vai nascer. reencarnação. Esta doutrina também não é bíblica, e nós vamos ver por quê. Quarto, vagueamento. O que é o vagueamento? Já viu falar de alma penada? Que as almas deixam o corpo e ficam por algum motivo vagueando por aí? Já viu falar isso aí? Então, esta doutrina também não é bíblica. E depois tem a questão, em quinto, o Sheol, o Hades e Geena, que nós já estudamos aqui, mas vamos recapitular. Então, olha aí na tela os 5 pontos. O sono da alma, purgatório, a reencarnação, vagueamento, Sheol, Hades e Geena. Então, estes assuntos, eles são tratados no período intermediário na escatologia individual. Vou pôr só um texto hoje para já preparar o assunto para a próxima aula. Está em Marcos 8:36. Olha o que diz a palavra de Deus. Foi palavra dita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aí, ele diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Está vendo? Então, se a pessoa morresse e deixasse de existir, não teria sentido esse versículo. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Então nós aprendemos que esse texto, que deixando o corpo, que nós chamamos morte física, a vida continua. E este assunto que nós vamos tratar novamente na próxima aula, a escatologia individual. Para onde vão as pessoas quando ocorre a morte física, quando deixam o corpo? Não vai perder a próxima aula.